Atenção agora para as imagens de um engavetamento gravíssimo no oeste do estado, em Cascavel, BR-467. Um caminhoneiro na contramão provocou um acidente envolvendo 11 veículos. Pedro Marconi chegando ao vivo, trazendo todos os detalhes. Vítimas desse acidente, Pedro, tivemos? Conta para nós. Sim, Buganza, infelizmente, no total 10 pessoas ficaram feridas nesse gravíssimo acidente registrado agora há pouco na BR-467 entre Cascavel e Toledo, na região oeste do Paraná. Dessas 10 vítimas, são dois homens, não resistiram e morreram, um na hora e o outro no hospital. E dentro dessas vítimas que sobreviveram, temos pessoas em estado grave. E um bebê que estava em um dos carros atingidos nesse engavetamento conseguiu sair com vida, ileso, por conta que estava na cadeirinha. Esse acidente, então, teria sido provocado por um motorista de caminhão que estaria na contramão. No momento que ele foi alertado por alguns funcionários que faziam reparos e também sinalização ao lado da rodovia, ele, no momento que foi voltar, então, para a pista certa, acabou gerando esse congestionamento e aí foi um carro batendo atrás do outro, além de caminhões e carretas. No total, 11 veículos envolvidos nesse acidente. E aí, um apontamento feito até pelo Corpo de Bombeiros que atendeu a essa ocorrência a partir do relato do motorista, é que a sinalização nesse ponto da rodovia ela é deficitária e acaba confundindo as pessoas. Então pode ter sido até um dos motivos que fez com que esse motorista de caminhão andasse na contramão, até achando que estava andando normalmente, até ser alertado por outras pessoas. Mas infelizmente a tragédia já estava pronta, reforçando, 2 homens perderam a vida nesse gravíssimo acidente. Buganza. Meu Deus do céu, que tragédia, né, Pedro? Nossa Senhora, olha lá a quantidade de congestionamento e essas vidas perdidas nesse local. Agora, o critério tem que ser investigado o caso, não é? Não dá para deixar assim. Tem que se entender se realmente existe dificuldade de sinalização ali, o que aconteceu, o motorista vai ser ouvido, testemunhas também, várias pessoas feridas no local. Assim que a gente tiver mais informações do oeste do estado, a gente traz para vocês aqui no Cidade Alerta. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o acidente. A gente volta a falar agora já, né, do acidente na BR-467, porque tem novidades. Tem novidades sobre esse caso, são pelo menos 10 vítimas, 2 mortes confirmadas, um continua em estado grave e tudo teria sido causado por um caminhoneiro que acabou fazendo uma manobra e entrou na contramão. É o Pedro que está junto comigo, trazendo mais informações? Não, é reportagem que vem do oeste na tela. Colo, uma criança que praticamente nasceu de novo. Ela estava na cadeirinha de segurança no banco de trás desta caminhonete, que ficou completamente destruída. O motorista do veículo foi socorrido em estado grave. Foi um gravíssimo acidente envolvendo aproximadamente 10 veículos, entre carros, caminhões e carreta. Do alto, o cenário do caos. Esse carro que ficou todo retorcido. Esse outro capotou. Na frente da carreta, o estrago. Tinha visto já um acidente na 467 nessa proporção aqui? Pior que não. Não vi, não. Uma cena assustadora, né? Foi feio o negócio. Com tantos carros, né, e não tinha visto mesmo. Foi uma força-tarefa entre socorristas do SIAT e do SAMU para atender as 10 vítimas. Uma delas recusou encaminhamento. As outras foram levadas a hospitais da região. Estavam o vô e a mãe do bebezinho. O bebezinho estava na cadeira, saiu ileso. Então, depois, isso num veículo, né? Essas eram as mais graves. Depois, um senhor está fazendo tratamento de câncer. Apesar dele estar consciente, ele estava bem preso, o carro ficou bem destruído. O carro mais destruído é o carro que esse senhor estava no local, mas ele estava conversando, inclusive estava calmo, né? A vítima apresentou bastante calma, assim. Foi o último a ser retirado das ferragens. E a quarta vítima, daí um senhor também, de mais de 60 anos, que é o motorista do caminhão, estava com fratura bilateral de membros inferiores. Poucas horas depois, 2 das vítimas que foram atendidas e encaminhadas ao hospital não resistiram e morreram. Elas foram identificadas como Ariberto Reolon e Mário Wilson Barbizan. Outras pessoas seguem internadas. O Vando é o dono deste caminhão.
O funcionário dele era quem estava dirigindo e é um dos feridos. Como é que está o motorista? O motorista foi hospitalizado, foi para o hospital. Mas, a princípio, não corre risco de... Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando o motorista de uma carreta que seguia pela BR-163, ao entrar na rodovia BR-467, acabou entrando pela contramão, sentido Toledo por essa pista aqui. Quando ele percebeu que estava no sentido errado, decidiu fazer a manobra sob a rodovia. Tem uma curva nas proximidades. Quando o motorista de um outro caminhão percebeu a manobra da carreta, parou. Um outro caminhão fez o mesmo, parou, assim como outros veículos. Depois, essa carreta vermelha não conseguiu evitar, não conseguiu parar e acabou batendo em todos os veículos. Já o motorista da carreta bitrem, que entrou na contramão e fez a manobra, acabou fugindo sem prestar qualquer socorro. Mas não demorou muito tempo para ser localizado e já estava em outra cidade da região. Foi abordado na nossa unidade operacional em Quatro Pontes, já foi identificado. Essa outra imagem aérea mostra o trajeto que o motorista fez. Ele deveria seguir pela pista da direita, na rodovia BR-163, passar embaixo da trincheira, fazer o contorno para acessar a rodovia BR-467 sentido a Toledo. Porém, entrou na contramão exatamente neste ponto. Ao tentar fazer a manobra sob a rodovia para voltar, o engarrafamento aconteceu. A sinalização aqui, ela precisa ser melhorada. Nós do Corpo de Bombeiros, inclusive, estava falando com o policial rodoviário federal aqui no local, eles também já atenderam ocorrências assim, que eles se recordam. Algumas ocorrências assim, por conta da má sinalização, o veículo, porque o trecho para lá está em obras, né? Então, o motorista acaba entrando na contramão, não percebe, só percebe quando entra na BR. E é o que aconteceu hoje. Já este outro policial rodoviário federal ressalta a falta de atenção. Algumas pessoas até relatam que falta sinalização, mas quero crer que faltou a ele o nível de atenção adequado a uma condução segura. Por causa do acidente, longas filas se formaram, tanto na BR-467 quanto na BR-163. Depois que todas as vítimas foram atendidas, o trânsito foi liberado em apenas uma pista de cada lado. E o fluxo seguiu bem lento. O caso vai ser investigado agora pela polícia. A qualquer momento a gente pode voltar trazendo mais informações.